benção aos meus mais velhos e aos meus mais novos. É um prazer imenso poder participar dessa sessão de multiculturalismo e multilinguismo no mundo digital. Eu sou Alessandra Ribeiro Martins, a minha área de formação é na área de História, com ênfase na História Social da Cultura, a partir de diálogos com as escolas dos análises. E tive como trabalho de conclusão de curso na Faculdade de História uma pesquisa sobre o bem registrado jongo do Sudeste, no Brasil, que é um patrimônio cultural que foi reconhecido no ano de 2005 e do qual eu também sou detentora desse patrimônio, pratico essa manifestação, essa dança, e naquele anseio de querer conhecer um pouco mais sobre o que os pesquisadores e colegas registravam a partir das experiências em contato com o jongo, eu fiz uma pesquisa analisando e fazendo um balanço historiográfico através de vídeos documentários sobre essa manifestação no Brasil. Seguindo um pouco mais a vida acadêmica, no processo de mestrado, eu fui para a área de urbanismo, da qual tive um diálogo bastante profundo com a Escola Sociológica de Chicago, por conta de ter como objeto de pesquisa na época todo o processo de requalificação urbana desta mesma comunidade de jongo dentro da cidade de Campinas e todos os desafios e possibilidades como uma comunidade que é detentora de uma cultura local negra, numa cidade com todas as adversidades, passa a dialogar diretamente com o poder público e ressignificar o espaço. Então, o registro e as observações sobre esse processo dessa comunidade de jongo da qual faço parte e os desafios que foram sendo apontados dentro do território, pensando a cultura local negra, pensando a gestão pública, pensando o público e o privado, o espaço público, a memória dos lugares, impactos de vizinhança, tudo que abarca quando você observa essas culturas locais que estão nas regiões periféricas e que hoje passam por diversos impactos em relação ao próprio processo de especulação urbana e novos sentidos que esses bairros vão ganhando, né, com os avanços da cidade, mudança do território, foram registrados e chego agora no meu processo de doutoramento, analisando e pensando um pouco mais de profundidade como essas mesmas culturas locais, negras, com essa diversidade multicultural, com diversas linguagens, como que elas se reorganizam dentro da cidade, dentro da sociedade, a partir do olhar de um processo que esse ano de 2005 comemoram 15 anos, que é a política de patrimônio cultural de bens registrados. Então, no ano de 2000, a gente teve um grande avanço nas políticas de patrimônio cultural no Brasil, a partir impulsionadas pelo Instituto de Patrimônio Histórico Nacional, que é o IPHAN, quando ele resolve, né, a partir de articulações, dar um novo sentido e dar, talvez, tirar do papel, tirar da Constituição de 1988, o artigo 216, que amplia bastante os bens culturais brasileiros, olhando não só para os bens materiais, como também para os bens culturais, diversas formas de manifestação, modos de fazer, lugares e territórios. Então, a partir desse decreto 3551 de 2000, começa a se implementar no país uma política de salvaguarda, né, de primeiro registro desses patrimônios culturais, de como eu falei, o patrimônio do jongo, ele passa a ser registrado no ano de 2005 aqui no Brasil, e agora em 2015 estão avaliando esses 15 anos de salvaguarda, que são as políticas desencadeadas desses registros. O que me chama a atenção nesse processo é o fato de, se temos hoje em torno de 37 bens registrados, mais de 75% são de culturas indígenas e culturas negras. E você poder reolhar e repensar o Estado brasileiro a partir de políticas que passam a sair do papel e ganhar outros espaços, os espaços acadêmicos principalmente, de discussão, é bastante interessante porque traz um traço bastante marcado
dessa nossa pluralidade e diversidade brasileira, que sempre foi tratada em outros lugares da nossa sociedade. Essa política tem uma forte influência de diversos processos e que, se pensar Estado brasileiro, eu poderia destacar a intervenção da Unesco junto aos diversos países, naquele grande encontro, né, de Durban, onde foi assinado um acordo onde diversos países que tiveram participação efetiva no tráfico de negreiro de escravos, passariam a ter políticas internas dentro dos seus territórios para tentar efetivamente ações afirmativas para que essa grande população que saiu dos seus territórios originários e passam a construir toda a identidade desses novos países pudessem ter possibilidades também políticas de terem acesso e direitos garantidos, não só na perspectiva do estar escrito na Constituição, mas ações efetivas. E aí, uma outra dessas ações bastante significativas é uma lei que aqui foi assinada no ano de 2003, que é a Lei 10.639, que passa a ser alternada, né, em 2008 pela 11.645, das quais também passa a obrigar, nas leis de diretrizes e bases da educação brasileira, que seja abordado a história dos povos africanos, dos povos negros no Brasil e também dos povos indígenas. E com essas leis e diversas outras ações afirmativas, como o acesso do negro à universidade a partir de cotas, e outros direitos que pudessem fazer efetivamente com que esses direitos que já estavam dados na Constituição pudessem ganhar mecanismos também concretos para que essa população pudesse dialogar nesse outros espaços acadêmicos, é que está como pano de fundo também de todo esse processo de 15 anos da salvaguarda dos bens registrados. Então, a minha contribuição nessa reflexão é pensar que, quanto Estado brasileiro, nesses 15 anos, foi esse conjunto de leis que possibilitaram, por exemplo, com que pessoas como eu, que nasceram de classes menos favorecidas no Brasil e que talvez não tivessem tido tantas oportunidades, pudessem estar e ser inseridas nos espaços acadêmicos e poder, dentro desse espaço de formação, contribuir com a reflexão dessa formação de toda a população brasileira, levando-se também em consideração essas realidades concretas que são vividas por essas populações e culturas locais. E aí que a gente pudesse não só aprender, mas compartilhar e trocar esses ensinamentos em grau de igualdade, com a possibilidade de, como aluna estudante de doutoranda, estar aqui agora dando as minhas contribuições referente às minhas percepções e observações desse processo. Falar de bens registrados no Brasil e de processo de salvaguarda desses bens registrados é efetivamente partir do contexto de reconhecer que a grande parte dessas culturas locais, que dessa diversidade nacional, partem desses grupos étnicos, desses grupos culturais e dessas comunidades que durante muito tempo não tiveram dentro da pauta. E quando o Estado começa a alinhar e criar a possibilidade de primeiro preservar esses bens, mas também dialogar com eles quanto à salvaguarda, você possibilita que visibilize outras questões. Então hoje falar de salvaguarda de bens registrados no Brasil, mais do que falar do próprio bem quanto prática, né, como manter os tambores do jongo, falar com certeza da questão ambiental, de como a gente mantém as matas, mas mais do que falar das matas é como a gente garante o acesso dessas populações a esses territórios quando historicamente elas já foram retiradas deles por muito tempo. Falar dessas práticas é garantir o direito à nossa diversidade religiosa, se pensarmos nos próprios modos de fazer do acarajé, que é um patrimônio importante cultural aqui no Brasil, um dos primeiros a serem registrados, e que traz no seu traço cultural toda essa diversidade dessas ressignificações que foram criadas com a chegada desses povos africanos aqui no Brasil e que, mesmo diante de tanta opressão e ausência do direito de preservar sua própria cultura, ressignificaram os sentidos entre essas trocas
e deram novos sentidos e possibilidades de preservar as suas memórias. E tudo isso está posto, se pensarmos a própria prática, o ato de fazer o bolinho do acarajé, desde quando é lavado, triturado o feijão, quando o tempero, como também compreendemos que esse acarajé, que é um patrimônio cultural, está associado diretamente às baianas do acarajé e baianos, porque homens também praticam essa prática de fazer o bolinho do acarajé, que estão ligados a religiões de matrizes africanas, que mesmo estando dentro de um país que é laico, sofrem ainda hoje diversas agressões, diversos ataques em seus territórios quanto o direito de sua prática ou de utilizar os seus elementos, as suas indumentárias, os seus turbantes, as suas cores para fora do espaço do Ilê, que é o espaço sagrado, e levar para a sociedade como um todo esse patrimônio que, se pensarmos no Nordeste brasileiro, não é possível pensar o Nordeste brasileiro sem pensar Bahia, que foi a primeira capital brasileira, e sem pensar a baiana do acarajé quanto esse símbolo. Então, quando estamos tratando dessa avaliação de 15 anos de salvaguarda desses bens registrados, estamos diretamente refletindo e avaliando sobre o grande avanço que foi a nossa Constituição de 1988, mas o tirar essas leis do papel e ganhar fôlego também nessas populações, nessas comunidades, nesses grupos praticantes de suas culturas. E aí não tem como não pensar nas populações indígenas, que hoje existem diversas que ainda não foram contactadas, mas que hoje já temos diversos modelos, como a comunidade de Rondônia, a qual os Paetê Suruís, que fizeram um grande avanço na discussão, se pensarmos essa apropriação e essa troca intercultural de dinâmicas, identidades e sentidos, quando eles fazem uma parceria com a Google para cuidar do território. E aí, para o nosso lado ocidental, e muitas vezes muito limitado na percepção de mundo, parece que é uma perda de cultura para esses povos, porque a gente ainda tem um olhar um pouco primitivo de que manter uma cultura e uma tradição está atrelado a esses detentores à ausência da escolarização, à ausência de altas negociações, à ausência da sua própria autonomia em conduzir os seus próprios processos. Por outro, a gente tem os povos indígenas, no caso dessa comunidade, que tem uma consciência ambiental e não se permite pensar a sua própria cultura local separada da sua existência no território, e aí, a partir disso, compreende que se existem tecnologias que podem contribuir com esse cuidado com o seu próprio território, elas devem ser acessadas, e possibilitando uma compreensão, muitas vezes, dessas tecnologias que muitas das populações urbanas ainda não têm. Então, quando penso esse processo de resguardar, preservar os 15 anos de salvaguarda dos bens registrados, penso que é realmente considerar todos os avanços que tivemos nesses últimos 15 anos de governo, Estado brasileiro, dos quais possibilitaram efetivamente, através de leis, através de ações, mas através principalmente do desejo e articulação dessas diversas comunidades que contribuem à nossa sociedade, de estarem compreendendo o que são essas leis e poder interferir também sobre elas. E aí, trazendo para o bem registrado do jongo, que comemora esse ano seus 10 anos de patrimônio cultural registrado, avaliamos que é uma história que começa desde o processo cafeeiro no Brasil. O jongo é um bem registrado que está totalmente ligado às fazendas cafeeiras da região sudeste e desses escravizados que se estiveram sofreram a migração, mas que chegaram nos últimos navios do comércio transatlântico, que foi interrompido em 1850, e que vieram mais voltados para esse fomento do café após a queda do açúcar. E que dentro desse processo de opressão, dentro das senzalas, mas possibilitando as suas linguagens, como Lungo, como vários pesquisadores, cientistas já se debruçam dessa linguagem que havia desde o processo do tráfico, dessa comunicação que havia entre esses escravizados, mesmo tendo essa diversidade de línguas e de etnias e de culturas,
que os ligava na possibilidade de tentar criar uma unidade diante de tanta opressão, também surge a manifestação do jongo como uma possibilidade de resistência, como uma possibilidade de articulação e como uma estratégia também de preservar suas memórias da sua própria cultura. E a partir disso, o passar de gerações, né, o quanto essa mesma manifestação que começa dentro da senzala ganha hoje esses outros territórios, não mais rurais, não mais a senzala, mas o território urbano sem perder a sua essência, a sua identidade, que é poder trazer as suas questões cotidianas, as suas demandas, os seus desafios de suas comunidades para o ato do canto, da dança, que é uma marca muito grande dessas comunidades, principalmente vinculadas a culturas afrodescendentes e indígenas. A prática do ato de tocar, de dançar, de cantar, de comer em comunhão como ato também político e estratégico, de preservar, transmitir suas tradições, mas também ressignificá-las a cada dia para as próximas gerações. E aí, pensando o jongo, que já tem um processo tão longo antes dessas ações diretas dos bens registrados, e aí como se deu esse processo dessas mesmas comunidades passarem a dialogar com o Estado, com o Instituto do Patrimônio Cultural, com os órgãos governamentais, e aí eles, praticantes, detentores do seu próprio bem, desenharem o seu plano de salvaguarda, que foi concluído no ano de 2011, colocando ali as suas demandas, das quais posso destacar que a primeira delas, que um dos mestres jongueiros de mais de 70 anos apontou como uma política necessária, é entender que os bens registrados, como no caso do jongo, ele se salvaguarda na sua própria essência. Ou seja, o ato de praticar o jongo está vinculado à essência do próprio jongueiro e a sua relação com o seu território, com a sua comunidade, com o seu núcleo familiar, com as pessoas que estão vinculadas a eles, com suas estratégias de sobrevivência dentro das diversidades sociais, e que, quando pensamos políticas de salvaguarda de um bem como o jongo, a gente teria que primeiro pensar a salvaguarda dos detentores. E aí, quando esse mestre diz isso, ele aponta o grau de consciência que ele tem de com quem está dialogando, que é com o Estado, de quem desenvolve as leis, mas o seu direito de ter saúde, de ter moradia, de ter casa, de ter sua liberdade de expressão, de ter suas religiosidades, todas asseguradas. E aí um bem, mais do que um patrimônio, um ato de tocar, dançar e cantar um ponto metafórico, ele está totalmente vinculado a uma forma de existência de diversas comunidades da região sudeste do Brasil. Um outro elemento extremamente interessante que foi apontado é que dentro das políticas de patrimônio, como todo o Instituto Brasileiro de Patrimônio foi pensado aos bens materiais, e esses bens materiais ligados à elite por um tempo muito grande, quando a gente começa a inserir os outros bens registrados, e em sua maioria vinculados a grupos e comunidades que participaram da construção identitária do país, mas de regiões periféricas e de outros lugares, outros desafios passam a ter apontados. E aí, de novo, pensando o jongo, que é o bem do qual sou parte, sou praticante, sou detentora do bem, dentro do nosso plano de salvaguarda foi apontado uma outra fase de um outro mestre Gil. O primeiro foi dito pelo mestre Jefinho, e essa que vou citar agora pelo mestre Gil de Piquete, que a comida para o patrimônio imaterial é como se fosse as tintas das paredes para o patrimônio material. Outra fala que aponta um alto grau de compreensão das diferenças e limites do patrimônio cultural material e do patrimônio imaterial, o intangível, mas ao mesmo tempo a consciência de como um está para o outro e como não o outro sem esse um. Então, para as comunidades jongueiras, conseguir com que o IFAM conseguisse desenvolver políticas que atendesse os alimentos como um ato fundamental para a manutenção da prática, quando não se havia ainda desenvolvido caminhos para isso. Tem caminhos para comprar tintas, tijolos, para manter os bens materiais, mas não se tinha pensado uma estratégia política, jurídica, né? Isso pensando desde os ministérios até as secretarias
E aí municipais, né, os três, federal, estado e município, não tinham ainda políticas estruturadas de como garantir o ato da alimentação coletiva e pensar de novo cultura local, culturas identitárias, sem pensar o alimento quanto, mais do que matar a fome, um ato extremamente fundamental de troca de saberes, aglutinador, compartilhamento, elemento fundamental comunitário dessas práticas, é essencial quando pensamos a salvaguarda também desse bem registrado. E aí também passam a pensar, e aí trazendo um pouco para a própria experiência da comunidade João Godito Ribeiro, que é a comunidade a qual eu represento, quando a gente também vivencia dentro desse processo de ressignificar um equipamento público do município, uma casa de cultura afro, que abriga um patrimônio cultural registrado, que está sendo avaliado dentro dessa política, é pensar que não tem prática de bem registrado se quem pratica esse bem não tem o seu próprio abrigo, não tem aonde ter lugar dessa prática. E aí, para essa comunidade João Godito Ribeiro, a preservação do espaço da Casa de Cultura Afro Fazenda Roseira não era só qualquer espaço, mas era um espaço que estava atrelado à sua memória identitária, desse processo cafeiro da região sudeste, e que cada vez que eles estão ali tocando esses seus tambores, repõe a própria prática, repõe a própria memória e possibilita que esse próprio bem seja ressignificado e seja salvaguardado. E aí, quando abrimos a discussão, percebemos que atuamos para além da esfera do bem registrado quanto salvaguarda, mas também para a esfera do município, do estado, do federal, de que lugar que a gente pensa essas comunidades, né? Então, quando titulamos diversas comunidades e grupos e damos a visibilidade da diversidade do nosso país, da diversidade cultural, e aí entendemos a contribuição desses indígenas, desses negros, dessas populações periféricas, desses diversos detentores de diversas culturas espalhadas por todo o Brasil na construção desse país, é trazer também para a pauta do dia política, histórica, da nossa sociedade, da nossa economia, do nosso ambiental, da nossa saúde, ou seja, é estar em diálogo com todos os campos da ciência, de como sempre vimos esses bens e atrás desses bens, essas pessoas que durante tanto tempo foram fundamentais para nossas pesquisas, como objetos de pesquisas, mas não como sujeitos das nossas reflexões. E aí, quando esses tantos personagens, personalidades, essas humanidades passam a ganhar voz, nos repõe também, enquanto cientistas e pesquisadores, de como vamos dialogar e de qual lugar queremos e acreditamos e podemos colocar esses contribuidores das nossas reflexões. E aí, finalizando, penso que pensar salvaguarda no Brasil de bem registrado, pensar em políticas públicas e poder comemorar esses avanços, primeiramente, nos reconhecermos quanto cientistas, pesquisadores, quanto corresponsáveis do lugar que colocamos todos esses detentores, todos esses praticantes dessas culturas locais nas nossas pesquisas, quais os lugares de vozes que damos a eles e de que maneiras contribuímos para falar as suas histórias. Estou ansiosa pelas contribuições dessa minha breve reflexão e axé e cachoeira.